E aí, galera, mais uma vez estamos aqui juntos e com uma expectativa. Cada programa que nós fazemos gera uma expectativa no nosso coração do que Jesus vai fazer, do que Jesus vai mover. Né? Eu tenho... Aleluia. A gente tem uma expectativa que o Espírito Santo toque a sua vida, que o Senhor derrame algo para você, que o Senhor libere algo no seu coração. E eu posso dizer, a gente tem falado várias vezes aqui nesse estúdio, a gente sente a presença do Senhor antes mesmo de nós começarmos a gravação. Aleluia. E a nossa oração é que o Espírito Santo toque você, que o Espírito Santo ministre ao seu coração de uma forma tremenda, de uma forma tremenda. Ele é aquele que nos ama, ele é aquele que quer nos restaurar, ele é aquele que nos encontra onde a gente está e nos restaura e nos sara de uma forma tremenda. E mais uma vez estamos aqui no Upper Chamber e eu quero te pedir, já dá um like aí, inscreve no canal se você ainda não está inscrito e indica esse programa para alguém, vai abençoar muito a sua vida. E eu queria te dizer uma coisa... Deus tem muito mais para você. Amém. Deus tem muito mais para você. E esse programa hoje vai ser tremendo, maravilhoso. Amém. Valtinho está ali já corrigindo as nossas teologias. E hoje eu tenho um convidado aqui precioso demais, Pastor Aleluia. Vinícius. Amém. Pastor Vinícius, muito, muito bem-vindo. Que alegria. Muito grande poder estar aqui te conhecendo face a face. Aleluia, glória a Deus. O Senhor exerceu uma grande influência sobre a minha vida, sobre o ministério da minha casa, porque o nosso coração sempre ardeu por missões transculturais. E nós fomos muito incendiados pela graça e pela unção que o Senhor derramou sobre a sua vida. E hoje é uma grande alegria para nós, é uma honra muito grande ver o cumprimento daquilo que Deus falou. Amém. Nas nossas vidas. Amém. Então é lindo demais poder contemplar essa graça que nos alcançou, que tem nos transformado e que tem nos conduzido a cumprir um propósito eterno. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu coração está queimando. Aleluia. Queimando, Jesus. Deus tá, eu sinto, Vinícius, que Deus está trazendo uma onda de missões muito forte nesses dias. Amém. E eu creio que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Amém. Mas tem uma expectativa. Sabe quando você tem uma expectativa de que algo tá para acontecer? Sim. Né? Que o Espírito Santo está colocando, sabe? Está colocando as peças no lugar, o quebra-cabeça no lugar. Não sei se eu tenho essa sensação, é como se ele está colocando o quebra-cabeça no lugar. Sim. E está nos falando, é isso aqui, filho. Essa é a direção. Ele está conectando pessoas certas, está conectando corações, conectando propósitos, conectando pessoas que humildemente estão andando com Deus, para que o Senhor fale, agora eu tenho um exército do jeito que eu quero, para aquilo que eu quero fazer. E eu creio que você faz parte disso. Eu creio que vocês que estão nos assistindo fazem parte de algo que Deus está fazendo na terra, né? Amém. E é um privilégio ser parte disso. A gente estava conversando antes de começar aqui, né? É um privilégio ser parte do que Deus está fazendo na terra, né? E bom demais. Mas vamos lá, vamos embora. Eu queria, Vinícius, você é como se diz? Psicanalista. Psicanalista, maravilhoso. Até arrepio. Meu pai, glória a Deus. Antes dele ir embora, vai ter que resolver todos os nossos problemas aqui. Aleluia. Ele não sai da cidade, né? Tem até plateia ali hoje assistindo. Falei que não pode sair da cidade até resolver todos os nossos problemas. Pronto. A glória a Deus, que bênção. Me conta um pouco sobre a sua conversão. Como que foi a sua conversão, sua vida? Sim, eu conheci Jesus aos 7 anos de idade, através da vida da minha avó. Minha avó se converteu dentro de um contexto muito difícil, porque ela vivia debaixo de uma relação muito abusiva e um contexto de muita dificuldade financeira, e ela perdeu um filho que morreu suicidado, né? Drogado, ele se envenenou e veio a óbito. E minha avó servia aos demônios. Minha avó fazia parte de culto aos demônios, e a partir disso ela teve um encontro com o Senhor. Ou seja, a partir dessa dor, dessa perda, ela teve um encontro com o Senhor.
e ela passou a viver experiências gloriosas com Deus. Então eu fui criado com uma avó que orava comigo na mesa e dizia: Jesus me falou que vai chegar alguém aqui com câncer e ele vai curar essa pessoa. E daqui a pouquinho apareceu alguém lá: irmã Lourdes, eu recebi um diagnóstico de câncer. E a pessoa chorava e ela dizia: Jesus já me falou que você viria aqui. E hoje ele está te curando. Não tenha medo, vá para sua casa, porque o diagnóstico do médico não significa muita coisa, não. Jesus está te curando hoje. E depois a pessoa vinha e contava o testemunho. Aleluia. A casa da minha avó, ela funcionava debaixo de muita oração, né? Era um abrigo para missionários, para profetas, para apóstolos, que na época a gente não tinha esse entendimento apostólico, profético, então a gente chamava de missionário, mas a casa da minha avó era um abrigo para muito missionário. E eu vivi nesse meio. Eu vi Jesus ressuscitando morto. Eu vi Jesus curando paralítico. Vi com os meus olhos. E cresci dentro de uma família disfuncional. Eu aceitei a Jesus com 7 anos, recebi o Senhor Jesus, vivi uma experiência muito gloriosa com Ele e, como um bom assembleiano, fui batizado no Espírito Santo aos 10 anos de idade. E com 10 anos de idade, batizado no Espírito Santo, fluindo nos dons, eu já começava a manifestar aquilo que o Senhor derramava no meu ser através de canções. Eu cantava. E recebia convite para cantar nas igrejas. E com 12 anos eu comecei a pregar. Com 12 anos? Com 12 anos de idade. E vivendo dentro de um lar extremamente disfuncional, em que os meus pais, infelizmente, faziam uso abusivo de álcool. E aos 16 anos, então, aconteceu a separação dos meus pais, que foi muito traumática, né, porque foi uma separação que envolveu muitos traumas que não dá nem tempo de eu relatar aqui, mas eu estou falando isso porque eu quero dizer que o Senhor se revelou a mim como um pai, em meio a um cenário de muita dor. Aos 18 anos eu recebi o diagnóstico de uma doença incurável para a medicina, doença de Crohn. É uma doença autoimune que gera inflamação em todo o sistema digestivo. E o Senhor havia falado comigo que Ele iria promover uma cura na minha alma. E nesse tempo eu não entendia muito bem o que era alma, o que era espírito. A gente até lia Tessalonicenses, né? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Mas nós não tínhamos o entendimento. A gente pensava que alma e espírito era a mesma coisa. E o Senhor falava muito comigo sobre promover uma cura na minha alma. E eu, então, recebi esse diagnóstico, vivendo um cenário de muita dor. Meu pai fora de casa, a família toda destruída, e eu emagreci muito, porque essa doença traz como sintoma a inflamação em todo o sistema digestivo, e isso me impedia de conseguir me alimentar. Então, além disso, eu evacuava muito sangue, eu tinha hemorragias, mas o Senhor falou comigo que iria promover uma cura de dentro para fora. E eu falo isso para que vocês entendam como o Senhor me lançou nesse campo da psicanálise, né? Porque eu precisava perdoar meu pai. Como um bom religioso, eu entendia que eu já tinha perdoado. Como um bom fariseu, eu dizia: não, eu já perdoei, mas Deus vai tratar com ele. Só que, na verdade, Deus queria tratar comigo primeiro. E queria se revelar a mim como pai. Queria revelar a paternidade dele na minha vida.
Então, para confundir a medicina, eu estou aqui como um testemunho vivo de que Jesus cura. Aleluia. 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 E ele falou comigo, esse vale tem começo, meio e fim. Eu vou tratar contigo, eu vou me revelar na sua vida, vou tratar com os seus, vou alinhar os corações e eu vou te curar. O médico disse, a partir de agora, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque é bem provável que mais à frente você tenha que usar bolsa de colostomia, você vai ter que usar imunossupressor para o resto da vida, você não vai ganhar peso, por isso você não pode fazer muito exercício aeróbico. Eu cheguei a 62 quilos. Uau. Hoje eu estou aqui com 93. Né? Mas o Senhor Jesus, ele começou a promover na minha alma essa cura. E a partir da revelação da paternidade, do amor e da graça dele na minha vida, a partir da revelação dessa graça maravilhosa, aleluia, foi aí então que eu recebi a cura física, a cura no meu corpo, a cura na minha imunidade. Come on. Aleluia. Porque, assim, eu fui criado na igreja, fui criado dentro dos padrões cristãos, dentro dos padrões de moralidade, de valores, que são parte do reino de Deus, que são princípios do reino de Deus. Mas por muitas vezes eu buscava valor nisso. Por muitas vezes a minha alma ferida buscava valor nisso. E eu não tinha recebido ainda, com tanta intensidade, até então, até essa doença chegar, a revelação da paternidade, do amor e da graça de Deus na minha vida. E aí então, o Senhor começou a promover essa cura, a revelação do perdão que eu recebi, porque como Jesus falou para Simão Pedro naquele jantar em que a pecadora estava ali derramada aos pés dele, Sim. Quem é muito perdoado, muito ama. Verdade. Aleluia. E eu consegui perdoar o meu pai, Uau. de alma, de verdade. Liberá-lo e viver com ele hoje uma relação linda de amor. A partir disso, a partir da revelação da paternidade de Deus. E eu vi que muitas vezes eu buscava no meu pai aquilo que ele não tinha para dar. Aquilo que faltava para ele também. E que só o Pai, o Papai, o Abba, o Eterno, poderia nos entregar. E foi a partir então dessa revelação que a minha alma foi curada, foi restaurada, está sendo curada, está sendo restaurada, está sendo transformada à imagem de Jesus, com glória cada vez maior, e eu recebi então a cura física. Hoje eu não uso imunossupressor, hoje eu sou um enigma para a medicina porque eu tenho todos os laudos, Uau. todos os exames, todo o diagnóstico, mas Jesus cura. Cura. E Ele faz de nós fonte de cura. Glória a Deus. E nós estamos aqui nessa cidade, nesse tempo, para viver isso, para viver essa realidade de cura. Porque o Senhor deseja curar a sua noiva. O Senhor deseja curar a sua igreja e prepará-la para um grande avivamento. E o que o Senhor tem me dito nesses dias é que esse avivamento começa no meio das famílias. Entre os pais e os filhos. Sim. Entre os filhos e os pais. O Senhor convertendo o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Esse avivamento começa no meio das famílias, para a partir disso, então, explodir para as nações. Glória a Deus. E alcançar muitos povos. Glória a Deus. Maravilha. Eu acho que uma das coisas... Tem um amigo meu que fala sempre isso, né, Edu, que ele fala... aquilo que Deus faz em você, Ele pode fazer através de você. Sim. Né? Eu acho que isso que você está falando, a cura que Deus faz na gente, né? Eu fico pensando como é fenomenal isso, né? Aquilo que Ele faz em nós, Ele pode fazer através de nós. Faz. Eu lembro daquele texto que fala onde habitavam os chacais, ali eu vou abrir um caminho à santidade. Aleluia. Parece que é a área onde Satanás parece que fala, não, aqui eu sou dono. O Senhor fala, não, é exatamente aí que eu vou usar para você curar outros e sarar outros. Sim, sim. Que bênção, glória a Deus. O Senhor usa a nossa maior ferida, né?
como a ferramenta mais potente de trabalho no reino dele. Glória a Deus. Isso é bom demais. E hoje a área que eu mais atuo na clínica psicanalítica é nessa área de paternidade. Os casos que chegam para mim. E eu vejo isso como sendo o próprio Espírito movendo. Porque os casos que chegam para mim são casos de pessoas que realmente sofreram muitas feridas, muitos traumas nessa área de paternidade. Então, de fato, tudo que Deus faz em nós não fica preso em nós. Ele faz em nós visando o coletivo. Né? Porque Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Senhor de todos os povos. E tudo que Ele faz em nós tem como propósito final alcançar toda a criação. Verdade. Nós estamos numa nação, os Estados Unidos, né, e o Brasil também é porcentagem muito parecida, mas como se diria, a fatherless generation, uma geração sem pais, né, de órfãos, de pais vivos, né? O nível de divórcio é altíssimo, e exatamente na época que o menino mais precisa de referência, ou da menina, que é a adolescência, é quando os pais se separam, e há muita ferida nessa área, e eu sei que alguns devem estar nos assistindo e tem perguntas para fazer, que fariam, né? Por exemplo, existem casos de muitos, né, de alcoolismo também, né, de pais ausentes, outro trauma pior, provavelmente aqui nos Estados Unidos, o jovem ele chega numa idade, 18 anos, ele já saiu de casa, foi para a faculdade e não volta mais, né? Ele não pode morar dentro de casa, é uma coisa assim. Então, é como se é cortado esse relacionamento com os pais. E o Senhor quer congregar as famílias. E eu fico pensando, como lidar com isso, né? Porque é um desafio muito grande. Né? E qual que é o caminho de uma pessoa que fala, não, eu conheço pessoas que não conseguem nem ligar para o pai ou para a mãe, né? Ou que se foi abandonado pela mãe ou abandonado pelo pai, ele carrega essa ferida. E qual que é o caminho que você diria para uma pessoa assim? O caminho é sempre Jesus e sempre a graça de Deus. Aleluia. Né? Mas nós vemos que é necessário que nós venhamos assim abrir mão das idealizações. Porque do mesmo jeito que os pais idealizam os filhos também idealizam muito os pais. Nós vemos que muitas vezes os pais, nessa tentativa de suprir carências pessoais, idealizam muito seus filhos. E em vez de transmitir um legado, em vez de entregar um destino, em vez de emancipar e de sacá-los da aljava. Porque, como diz a palavra de Deus, filhos são flechas na aljava. Verdade. E a flecha é para ser lançada. A flecha não é para ficar na aljava. Então nós vemos que muitas vezes os pais eles tentam suprir carências nos filhos. Ou seja, eu não fui médico, mas o meu filho será médico. Eu fui humilhado, mas o meu filho não será humilhado. E nós vemos que o contrário também é uma realidade. Ele projeta o seu sucesso nos filhos, né? Exato, exatamente. E nós vemos que o contrário também é uma realidade. Muitos filhos esperam dos pais aquilo que eles não podem dar, aquilo que eles não conseguem dar, aquilo que eles não têm para dar. Então, o Evangelho nos chama muito para esse lugar de responsabilidade. E na psicanálise a gente aprende muito isso. Porque a psicanálise é uma abordagem de psicoterapia em que o analisando, o paciente, precisa se responsabilizar pelos seus sintomas. Precisa se responsabilizar por aquilo que ele sente, por aquilo que ele produz quanto sintoma, mesmo de forma inconsciente. Né? A psicanálise visa entender os processos inconscientes. Aquilo que nos escapa, aquilo que eu não queria ter dito, mas eu disse. Eu não queria fazer, mas eu fiz. Eu não queria que fosse assim, mas foi assim. Né? Freud, ele é um descendente de Abraão, ainda que ele tenha se rebelado, se declarado ateu. Nós cremos que há uma promessa, uma palavra liberada sobre a descendência de Abraão. Né? E Freud, ele é filho de judeus. E ele, então, traz essa ciência, a psicanálise. Né? E uma grande frase de Freud é: o homem não é senhor na sua própria casa. E quando eu olho para ele dizendo isso, eu me lembro de Paulo, aos Romanos,
dizendo o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, sempre estou cometendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Porque Ele nos livra da lei do pecado e da morte. Então, na psicanálise, nós assumimos esse lugar de responsabilidade. É um lugar em que muitas questões, muitos questionamentos são levantados, e são questionamentos que nos confrontam e que nos levam a renunciar, nos levam a abrir mão de muitas coisas. Então, só segura aí. O caminho da cura inclui muitas renúncias? Muitas renúncias. O caminho da cura inclui muitas renúncias. Pode continuar, desculpa te cortar. E é por isso que cura... Eu costumo sempre dizer que cura não é para quem precisa. Cura é para quem quer. Porque ser curado envolve assumir um lugar de responsabilidade. Interessante, né? Porque normalmente as pessoas procuram um psicanalista ou um psicólogo ou alguma outra coisa porque eles querem resolver o problema da dor, né? Porque a dor, me dá alguma coisa para resolver a minha dor. Querem fórmulas mágicas. Me dá alguma pílula, me dá alguma receita, me dá alguma coisa, porque eu preciso resolver. Mas aí quando você é confrontado com algumas coisas que é você que precisa mudar, isso é um pouco assustador, né? Porque a pessoa fala, não, eu tô te pagando para você me dar um remédio. Não, é igual você, quando você contrata um personal trainer, eu queria que o personal trainer me desse musculatura de uma vez, mas ele fala, não, você tem que... como fala a frase? Não sei que lá, no pain, no gain. Né? No pain, no gain. Se você não trabalha, você não ganha. Você dá vontade de bater no cara lá da academia, né? Sim. Então, acho que é o desafio, acho que você lida com isso. Isso, né? E essa é a proposta da psicanálise. Né? A clínica psicanalítica, ela não traz receitas prontas. Então, nós não temos um padrão para atender tal paciente. A clínica psicanalítica é uma clínica em que cada tratamento é singular, é algo muito único. E a cura depende muito mais do comprometimento do analisando, da entrega do analisando. Então, é realmente um lugar de assumir responsabilidade. E nós vemos que Jesus nos chama sempre para esse lugar. Jesus não tem coitadismo para nos entregar. Ele tem credibilidade. Ele chega ali no tanque de Betesda, vê aquele homem há 38 anos lançado ali naquela maca, e ele pergunta, você quer ser curado? Aí o cara vem com papo furado. Mas ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. Exatamente, não tem nenhum homem. E a pergunta é, por que não tinha ninguém? Por que não tinha nenhum homem? Um parente, um vizinho, um amigo? Sempre tem alguém. Mas talvez ele rejeitou aquele que Deus havia levantado para estar com ele. Verdade. Então o Senhor Jesus queria ouvir da boca daquele homem aquela confissão. E a psicanálise é isso, sabe? A psicanálise nos leva para lugares de questionamento em que a gente é confrontado e a gente precisa parar para se ouvir. O divã é um lugar que viabiliza a própria escuta. Então, as intervenções que eu faço na clínica passam muito por esse lugar. Você escutou o que você acabou de falar? Porque muitas vezes a pessoa fala e nem ela se deu conta do que ela acabou de falar. E diante da confissão daquele homem, o que Jesus entrega para ele? Credibilidade, poder, libera graça. Toma o teu leito e anda. Mas Jesus, 38 anos deitado na cama, não basta andar, ainda tem que tomar o leito? Tem que tomar o leito. Para não se esquecer de onde eu te tirei. Para não se esquecer do que eu fiz na sua vida. Muito bom. Você precisa se lembrar de onde eu te tirei. Porque isso precisa ser um testemunho. E nós vemos que esse é o propósito de Jesus. Sim. Ao nos curar. Né? Ele nos cura para nos fazer fonte de cura. E eu louvo e glorifico o nome dele porque ele está realizando, ele está fazendo, ele está movendo. E esse é um tempo específico que o Senhor tem separado
para curar a noiva. Amém. Para curar as famílias. Para curar os líderes. Líderes que nos ouvem. Vocês precisam ser cuidados. Ainda existe um preconceito muito grande com relação à psicoterapia entre os pastores. Quais são as perguntas normais que os pastores fazem sobre isso? Qual é a diferença entre terapia e discipulado? Geralmente essa é a pergunta, porque eu já tenho um discipulador, então eu não preciso de terapia. Né? E eu digo, a terapia é muito boa para a pergunta. Eu faço análise, eu faço terapia. E não pretendo parar de fazer. Porque lá grandes questões, grandes questionamentos são levantados. E eu consigo trazer as respostas com o meu discipulador. Abrindo o coração, confessando. Então, nós precisamos nos colocar realmente nesse lugar de humildade. E de reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente não é tudo, que a gente não pode tudo e que a gente precisa de cuidado. Eu vejo que existe uma resistência muito grande na liderança de receber esse cuidado. E eles muitas vezes protelam isso, acabam adoecendo, adoecendo a família. Quantos filhos de pastores adoecidos nós recebemos lá? Uau. Filhos de pastores que não querem saber de igreja, que não podem nem ouvir o nome igreja, que não podem nem ouvir o nome obra, porque já sentem até arrepio. Estão cansados. Estão cansados. E aquilo que era para ser uma delícia, porque não tem nada mais gostoso do que trabalhar com Jesus. Isso. Né? Aquilo que era para ser uma delícia se torna algo penoso, pesado. E isso não por causa de Jesus, mas por causa da nossa própria alma ferida, do nosso próprio orgulho, né, que resiste em buscar ajuda, que resiste em entrar nesse lugar de confissão, de entrega e de quebrantamento. Duas coisas. Você acha que um dos maiores desafios para a cura da pessoa é o orgulho? Sim. E o pior orgulho que tem é o orgulho da santidade. O orgulho da religiosidade. O orgulho da religiosidade. Quando eu digo orgulho da santidade, é no sentido de, eu não preciso disso. Eu sou homem de Deus. Eu sou mulher de Deus. É só eu orar. É só eu jejuar que vai estar tudo resolvido. Eu não posso me expor. Eu não posso me colocar nesse lugar de vulnerabilidade. E eu acho que uma visão também que nós somos super-homens, né? Eu acho que uma das coisas que eu falo muito com líderes é que nós não queremos parecer que nós somos vulneráveis. Sim. Mas se você for para a Escritura, você vê que a vulnerabilidade é celebrada, porque a vulnerabilidade nos lança na graça de Deus, sim, né? Sim, Quando nós declaramos, olha, eu não consigo sozinho. Eu preciso de alguém. Me ajuda, faça as perguntas certas que eu preciso responder. Eu acho que isso é então que o orgulho. Como os heróis da fé, né, que tiraram força da fraqueza. Exatamente. Eu acho que é um dos maiores desafios hoje. E eu acho tão importante esse assunto, queridos. Você que está nos assistindo, eu também creio, pastor Vinícius, que Deus está trazendo uma cura para a igreja. E ao mesmo tempo está trazendo uma maturidade. Amém. Maturidade não é quando você não precisa de alguém. Sim. Maturidade é quando você reconhece. Eu acho que o primeiro sinal de maturidade é quando você fala, eu não consigo fazer isso sozinho. Sim. Eu preciso de gente ao meu lado. Sim. Eu não tenho tudo resolvido. Sim. Eu preciso de gente que fale na minha vida. Eu preciso de gente que me aconselhe. Sim. Eu preciso de gente que me ouça. Preciso de gente que me pergunte as perguntas difíceis, né? Sim. E eu creio que isso é muito importante, mas eu creio que o Espírito Santo está interessado. Amém. Eu acho que nunca se ouviu falar, não sei se eu estou errado, né? Nunca se ouviu falar de tantas doenças psicossomáticas, tantas doenças causadas por mazelas na alma, como nós estamos vivendo hoje. Sim. E o mais assustador é dentro da igreja, né? Aí a gente pensa, mas como? Eu acho que essa é a coisa que nos assusta mais. Mas como? Ele é crente, ora em línguas, pula, sapateia, faz isso, faz aquilo outro. Mas como que ele poderia ter um burnout? Sim. Como que o homem de Deus pode ter um burnout?
né? Então, essas perguntas estão permeando Sim. no meio da igreja. Mas como? Acho que isso mexe com a nossa cabeça, né? Eu Sim. acho que a resposta está naquilo que você estava falando, né? O espírito, alma e corpo. Isso, a integralidade do ser. Nós, muitas vezes, não conseguimos entender que as nossas emoções Sim. precisam ser tratadas, né? Precisam ser faladas sim. e conversar sobre elas para nós sermos curados, né? Sim, sim. Porque sem confissão não há cura. E é interessante você falar sobre a maturidade significa reconhecer que eu preciso de ajuda. Uhum. E é interessante porque isso me faz lembrar de Romanos 8, quando Paulo fala que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A gente vê que ali no original é huios, né? E huios é filho maduro. Filho amadurecido. E ali o sentido é ser tomado pela mão, levado, conduzido pelo caminho até o destino final. Ou seja, quanto mais maduro eu me torno, mais dependente eu me torno. É verdade. Maturidade não é um caminho da independência. Não, é o contrário. É o contrário. Você se torna dependente de Deus e você quer ouvir Ele. E você, não só de Deus, mas do corpo. Eu acho que isso, eu gosto de definir isso como você se torna dependente do corpo de Cristo. Sim. Você fala, eu preciso dos meus irmãos. Sim. Eu preciso das ferramentas que Deus tem trago. Sim. Eu acho que o Espírito Santo tem trago essas ferramentas, né? A ciência que nós achamos que isso Deus deu para a igreja. Isso. E a gente fala, não é do diabo, não, a igreja pega. A gente precisa, né? Porque nós temos Jesus e agora a gente precisa das ferramentas que Jesus deu para essa hora, para realmente lidar com essas curas que nós necessitamos, né? Sim, sim. Uma pergunta que eu queria fazer para você. Duas, né? Vamos lá, duas perguntas. A primeira, essa frase que você falou, confissão. A cura está na confissão. Sim. E Tiago fala, acho que é Tiago que diz Tiago que 5,16. se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Né? Ele também diz para nós confessarmos os nossos pecados uns para os outros para sermos curados. Né? E é difícil às vezes para a gente entender isso, porque muitas doutrinas já foram usadas no passado. Sim. Você tem que confessar seu pecado, você tem que confessar para o seu irmão para você ser perdoado. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Né? Está dizendo para ser sarado, curado, né? Para ser curado. Me explica um pouco sobre isso aí. Sim, sim. A palavra de Deus é muito clara, né? Nós confessamos para Deus e somos perdoados. Porque, como João vai dizer, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus. Agora, confessar para o meu irmão é o que gera cura. E nós, muitas vezes, criamos muitas idealizações. E entre o que deveria ser e o que realmente é, há um caminho a ser trilhado. Nós vemos que o sistema da religiosidade, o sistema humano, busca muito sustentar uma aparência. E era isso que Jesus confrontava nos fariseus, nos saduceus. Era isso que Jesus confrontava no seu tempo. Agora, Paulo vai dizer, em 2 Coríntios 3, que nós não somos como Moisés, que escondia o seu rosto, para que os filhos de Israel não vissem a glória desvanecendo. Ele fala pelo contrário. Nós que somos do ministério do Espírito e não da letra, nós com o rosto descoberto, ou seja, expondo. Expondo as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, as nossas faltas, os nossos medos, as nossas angústias, expondo, com o rosto descoberto. Somos transformados com glória cada vez maior. A imagem de Jesus. Então nós vemos que Paulo também nesse texto, ele diz que até hoje, quando a lei é lida, os filhos de Israel não conseguem entender, porque ainda existe um véu. E esse véu que Paulo fala não é o véu do templo que foi rasgado. É um véu espiritual, porque o entendimento deles foi cegado. E isso porque a liderança
a liderança. Moisés escondia o rosto para que eles não vissem a glória desvanecendo. Ou seja, um líder que não reconhece as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, que não acolhe a sua humanidade, ele vai gerar discípulos, vai gerar filhos, vai gerar descendentes com entendimento cego e que viverão do mesmo jeito, então com o véu cobrindo o entendimento. Vamos dizer aqui, então, diríamos que um ambiente de religiosidade é gerado por homens que amam mais a sua reputação do que que não tem coragem de ser. Sim. Ou seja, porque o que criou com Moisés foi uma religiosidade, né? Isso. Ele falou, eles leem a lei, mas sem entendimento. Sem entendimento. Religiosidade, porque Sim. em alguma parte na liderança faltou transparência e confissão de dizer, nós somos homens, nós somos pó, nós precisamos de graça. E muitas vezes a gente coloca aquela aparência de santidade, mas falta a verdadeira piedade, confissão e quebrantamento, né? E esse ambiente é perigoso para a religiosidade. Sim. Meu pai. É perigoso. É verdade. Porque compromete muita coisa. Porque nós temos que renunciar a muita coisa. Porque nós temos que abrir mão de muita coisa. Verdade. Mas essa é a proposta do Evangelho. Né? Nós vemos que muitos filhos feridos, eles não conseguem alcançar uma cura. Eles têm um entendimento totalmente obscurecido, porque os pais sempre funcionaram assim. Nunca existiu um relacionamento aberto, um relacionamento de abrir o coração, de pedir perdão, né? A mesa muitas vezes, e ainda é usada, muitas vezes foi usada e ainda é usada, para ser um lugar em que o pai se coloca como um ser autoritário. E a mesa de Jesus nunca foi assim. Né? Na última ceia, Jesus assumiu o lugar do menor servo, do menor escravo. Arrancou a roupa. Colocou uma toalha. Colocou uma toalha, ou seja, será que existe um nível maior, né, de intimidade do que esse? Arrancar a roupa na frente dos seus liderados. Foi isso que Jesus fez. Verdade. Lavou os pés uns dos outros. Lavou os pés dos seus discípulos. E a gente precisa realmente buscar a restauração disso. A restauração desse relacionamento autêntico, transparente, verdadeiro na mesa. Sabe? Porque não existe santificação sem transparência. Não existe transformação, cura, sem confissão. E para nós viabilizarmos a confissão, nós precisamos começar tirando o véu da gente. Né? Porque se eu poso sempre como perfeitão, como santão, como aquele que não erra, como aquele que não tem fraqueza, eu vou gerar discípulos que caminham na mesma direção que eu. E a verdade é que um dia, como diria, um dia a casa cai. Sempre. E aí quando cai você tem escândalos, pessoas assustadas, mas não é possível, como? Não é normal, nós somos homens, nós precisamos da graça de Deus todo dia e precisamos de gente do nosso lado todos os dias, né? Isso é muito forte. E confessar muitas vezes uma tentação é mais fácil do que confessar um pecado. Exatamente. É melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Sim. É verdade. A prevenção é sempre muito mais fácil. É melhor confessar que você é fraco. Isso. Não, eu não faço isso porque eu sou fraco, eu tenho medo de cair. Do que depois você cair é 1000 vezes pior. A consequência é terrível, né? Sim. Muito forte. E o diabo faz assim, né? Ele coloca vergonha na pessoa para não confessar. Eu acho que está sempre conectado, né, pastor? A nossa reputação. Ninguém pode saber que eu pensei isso. Ninguém pode saber que eu tenho isso, que eu tenho vontade, que eu tenho inveja, ou que eu tenho mágoa, ou que eu tenho lascívio, qualquer coisa, estou sendo tentado.
ninguém pode saber o orgulho não, mas e as pessoas? E como é que vai ser, né? Como que vai ficar a minha imagem, né? Eu sou melhor do que esse outro, né? Sim. E essas coisas nos impedem de sermos curados, né? De sermos sarados. E de fluir no propósito que Deus tem para nós, né? Agora, uma pergunta. Você tem um nível de doenças causadas por problemas emocionais. Como que é isso? Tem algum índice, alguma estatística que diz normalmente na média de 100 doenças, sim, 20% ou 10% são emocionais? Ou existe alguma estatística assim? Existem pesquisas que tentam, assim, de algum modo, minimamente mostrar algumas estatísticas. Mas, por exemplo, a doença mesmo que eu tive, uhum, ela tem total ligação com as emoções. Uhum. Porque é uma doença que não tem explicação biológica, não tem causa orgânica. É uma doença em que o próprio organismo está se atacando. Uhum. É uma implosão, é uma autodestruição. Isso é a doença autoimune. Uhum. Então, eu carregava muita raiva do meu pai. Uau. A falta de perdão, né? A raiz de amargura fazia com que eu deixasse depositada ali na alma muita raiva. E essa raiva se voltou contra mim. Esse impulso de agressividade se voltou contra mim. De modo que o meu próprio organismo estava se atacando. Então nós vemos que existe uma ligação muito grande, né, entre emoções e doença autoimune, emoções e fibromialgia, uhum, né, e essas dores que as pessoas muitas vezes buscam causa orgânica e não encontram. Uhum. E quando a gente vai ver, a raiz está ali, nas emoções, num perdão não liberado, numa ferida de alma não tratada. E glória a Deus, porque o Senhor tem levantado muitos profissionais alinhados com o coração dele. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Uhum. Nós vemos que por muito tempo o sistema religioso entregou isso, como você disse, para o diabo. Né? Eu mesmo recebi muita crítica quando comecei a estudar psicanálise. Né? E muitas pessoas diziam, não vai por esse caminho. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Você vai se perder nisso. Mas nós vemos que é tempo de nós resgatarmos o que foi perdido. Infelizmente, hoje, a maior parte dos psicoterapeutas, eles caminham aliançados com as trevas. A maior parte. Por mais assim que nós temos orado e temos visto o Senhor levantando muitos profissionais, nós clamamos para que Ele levante ainda mais. Porque nós, quanto igreja, muitas vezes, por causa das nossas teologias, das nossas teorias, por causa dos nossos sistemas, criamos realmente esse preconceito e dizemos que a psicologia, que a psicanálise é do diabo, não é de Deus, Deus não está nisso, Deus não precisa disso. Mas, na verdade, o Senhor quer levantar filhos maduros para estar em lugares de influência. Isso mesmo. Para ocupar lugares de influência na sociedade. Uhum. Então, que se levantem jovens, que se levantem mulheres, homens, dispostos a viver essa realidade. Porque existe uma demanda muito grande. Uhum. Existe uma procura muito grande. São muitas vozes. Nós estamos na era da informação, né, na era da revolução digital, e as pessoas estão adoecidas por causa de tantas vozes, por causa de tanto movimento. Tudo isso tem gerado muito adoecimento. Uhum. E nós, como igreja, precisamos estar alinhados com o coração do Pai. Aleluia. Né? Porque vivemos os últimos dias dos últimos dias. Né? E estamos aí na expectativa da manifestação de um grande último avivamento. Uhum. Pelo menos eu creio assim. Eu creio. Nesse grande último avivamento que vai varrer a terra antes da volta de Jesus. E para nós vivermos essa realidade em Cristo, a nossa alma precisa estar curada. Uhum. Porque uma alma ferida, uma alma machucada, uma alma que
tem porões, né, escuros, ela impede muitas vezes o fluir do Espírito. E sim, Jesus, ele quer recriar não só o nosso espírito, ele tem redenção não só para o nosso espírito, mas para a nossa alma também. Sim. Ele nos chama para perto. E ele quer tratar a integralidade do nosso ser, nos transformando com glória cada vez maior à sua imagem. Verdade. Mas para isso é necessário descobrir o rosto. Aleluia. É necessário mostrar as fraquezas, as faltas, as vulnerabilidades. E o tempo é esse. E deixar ser curado, né? Deixar ser curado. Isso é muito bom, é muito forte. Eu acho que eu ministro há muitos anos e uma das coisas que eu percebi, né, e ainda percebo, às vezes quando nós ministramos, é que tem irmãos que estão na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas é como se eles não experimentaram a plenitude da vida cristã. Sim. É como se eles estão na casa do pai, mas vivem como o filho mais velho do irmão pródigo, né? Isso. Porque chegou pro pai e falou, então, eu estou trabalhando e o senhor não está me pagando. Em outras palavras, tudo é seu e você vive como escravo. E eu acho que havia uma doença, alguma coisa na vida daquele rapaz, que ele não conseguia se relacionar com seu pai como pai. E eu percebo que nós temos milhares de pessoas, milhões de pessoas talvez, cristãos, que estão na igreja, estão na casa do Pai, mas não conseguem desfrutar da vida cristã. E ou eles são amargurados, eles criticam tudo da igreja, criticam todo mundo, têm raiva de todo mundo, briga com todo mundo na amargura. Sim. E eu percebo que nós realmente precisamos de um avivamento de cura na alma da igreja. Sim. E eu acho que, não sei se eu estou enganado, mas parece que está todo mundo, acho que às vezes eu converso com o Valtinho sobre isso, a gente conversa aqui, as pessoas estão prontas, estão armadas. Não sei se você tem percebido. Sim. As pessoas estão armadas. Estão muito reativas, né? É, como assim, eu estou pronto para... Vem que eu tô fervendo, né? E eu vou jogar algo grosseiro. Então parece que hoje, todos estão adoecidos, ou com essa raiva que você falou que tem. Sim. Que a pessoa tem, desenvolve às vezes. E eu creio que é uma necessidade muito grande disso. Sim. Né? Eu acho, qual que seria o primeiro... Vamos terminar aqui nosso tempo, mas esses irmãos que estão nos assistindo, talvez está lutando com fibromialgia ou algum outro tipo de doença, né? Que ele tem dúvida, será que é a minha alma? Será que é... E parece que você falou bem claro que uma das maiores causas é a falta de perdão, né? Que adoece a alma, né? Sim. Tem outras causas que a gente precisava saber? Sim. Eu acredito que o que adoece a alma mesmo é não só a falta de perdão, mas o fato da gente querer sustentar idealizações que não são reais. É Como a falta assim? de nós realmente reconhecermos a nossa humanidade, a nossa fraqueza, as nossas limitações, as nossas faltas. Nós vivemos hoje num tempo em que é falado muito sobre performance, sobre alcançar metas. Nós vemos que a mentalidade das pessoas hoje é muito deísta nesse sentido. E essa é uma mentalidade da Babilônia, né? Uma mentalidade que coloca Deus sempre como meio para eu conseguir aquilo que eu quero. Agora, veja, quando eu me coloco nesse lugar de expor a minha vulnerabilidade, os meus pecados, as minhas iniquidades, eu preciso abrir mão disso. Eu preciso abrir mão dessa performance. Eu preciso abrir mão de alcançar metas, de alcançar objetivos. E eu preciso me colocar inteiramente na dependência do Espírito. Dizendo, Pai, eu não quero viver a minha vontade, mas a Tua vontade. Então nós vemos que o que adoece muito a alma é essa coisa, sabe, da iniquidade, essa coisa luciferiana, do orgulho, de querer esconder realmente, de querer usar máscaras e fantasias
e sustentar idealizações que não são reais. Então, os irmãos que nos ouvem, procurem ajuda. Procurem ajuda médica, psicológica. Se necessário, procure ajuda psiquiátrica. Procurem ajuda. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Verdade. Então, a ciência está aí, né, como manifestação da graça comum. E nós precisamos reconhecer que somos humanos. Ainda não estamos num corpo glorificado. Ainda não alcançamos a estatura de varão perfeito. A plenitude do conhecimento de Cristo. Estamos na jornada para que isso aconteça. Então, eu acredito que o ponto inicial é esse. Tirar o véu. Abrir mão do orgulho. Para, a partir disso, então, reconhecer, não, eu preciso de cura, eu preciso separar o que é meu, o que é do outro, o que é parte da minha história familiar. E uma coisa que eu estava até conversando com a sua esposa, né, ela me fez uma pergunta, como que a pessoa começa a perceber que ela precisa de ajuda nessa área emocional? Eu falei, basta ela prestar atenção nos ciclos que se repetem. Porque todo ciclo que se repete, de sintoma, de dor, tem algo a nos dizer. Né? Os ciclos têm algo a nos ensinar. E muitas vezes o sintoma é um mensageiro. É um emissário, um mensageiro, e ele está dizendo algo para a gente. E a gente precisa parar para ouvir. Então que nós venhamos nos colocar nesse lugar. Aquela luzinha vermelha no painel do carro, né? Isso aí, isso aí. Que nós venhamos nos colocar nesse lugar de entrega, de quebrantamento, de contrição, de tirar o véu do rosto, para viver em plenitude a transformação que o Pai tem reservado para nós. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, bom demais. Amém. Aleluia. O que mais que você que está assistindo? Nós vamos colocar seu Instagram também aqui, tem seu Instagram. Sim. Irmão, o Senhor está restaurando a igreja, está liberando cura. Ele está dando ferramentas para que a igreja seja curada. Amém. Porque eu realmente creio, e eu sou, as pessoas falam que Justo é meio romântico, mas eu creio que o Espírito Santo está preparando um corpo ajustado, alinhado, Amém. A igreja equilibrada, sarada. Eu olho para a nação onde eu estou, olho para outras nações e eu falo, não existe outro caminho, nós precisamos da igreja. Mas de uma igreja sarada, de uma igreja resolvida, de uma igreja de líderes curados, sarados. E eu percebo, você cresceu na igreja, eu também cresci, às vezes até o amor pela plataforma reflete uma enfermidade na alma, né? Sem uma insegurança, dúvida. uma baixa estima. Sim. Aí o cara quer ser o líder, a briga pelo microfone. Eu falei, eu lembro que eu falava que eu vou abrir uma igreja um dia e vou para 5 mil membros, vou comprar 5 mil microfones. Na minha igreja. Briga, na minha igreja você não precisa brigar pro microfone e também 5 mil títulos. Você quer ser o quê? Apóstolo, profeta, chefe dos chefes, porque a gente não tem tempo para isso. Né? Então, assim, eu creio que a gente precisa ser sarado, brother. Nós vamos que Deus nos ajude. Amém. E o nosso orgulho, eu tô lendo um texto já tem uns 2 dias, Jeremias 33, diz assim afirma o Eterno Todo-Poderoso, neste lugar assolado, sem pessoas nem animais, haverá novamente pastagens, Aleluia. Onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. As ovelhas do rebanho voltarão a ser contadas nas cidades, na região montanhosa, nas cidades da planície, no sul. Parece que esse texto é um texto que o Senhor está no meio do maior juízo da história de Israel, Sim. Mas no meio da palavra de juízo o Senhor fala, sabe uma coisa? Eu vou sarar vocês. Aleluia. Eu vou curar vocês. E eu creio que nós estamos vivendo um momento muito semelhante. Sim. Nós vivemos um momento onde o Senhor fala, eu vou sacudir as coisas, mas
eu tenho cura para vocês. Amém. Eu tenho um momento de curar vocês, Amém. de sarar vocês. Amém. Se vocês deixarem, eu vou curar vocês, Aleluia. eu vou sarar. Eu lembro de Amós 9:11, onde diz, naquele dia, né, que eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi, Sim. vocês vão restaurar as cidades arruinadas, Aleluia. assoladas. E eu tenho percebido que somos nós. A gente Amém. precisa ser restaurado, Amém. sarado, curado. Amém. Amém. E não tenho dúvida disso que o Senhor Amém. quer fazer. E Deus tem levantado vocês com ferramentas. Amém. Né? Talvez a igreja não entende o que Deus está fazendo, mas fala assim, nos ajuda nesses dias para nós sermos curados e sarados. Eu queria te pedir que você pudesse orar para esses irmãos que estão nos assistindo. Amém. E abençoasse. E eu quero dizer, repetir o que você falou. Procura ajuda. Burnout, todo tipo de coisa que você estiver sentindo, procura ajuda, procura o seu pastor, pede o seu pastor para te orientar, um lugar, alguém que seja cheio do Espírito Santo. Tenho certeza que tem gente cheia do Espírito Santo na sua cidade. Amém. Tenho certeza que tem profissionais cheios do Espírito Santo que podem te ajudar. E hoje em dia, até online, muitas pessoas, né, se atende pessoas de outros países, né, pela internet. Exato. Né? Então, é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Sim. E vale a pena ser sarado. Deus nos chamou para sermos curados. Aleluia. E eu queria que você orasse para esses irmãos. Amém. E abençoassem a vida deles. Muito obrigado. Amém. Por vocês terem vindo aqui na nossa cidade. Nós eu sei que pusemos você, o Natan pôs você para trabalhar demais, né, Natan? Muito trabalho, mas aleluia, obrigado. Né? Deus muito abençoe trabalho, vocês. Muita gostosura, muito tempo de mesa. Bom, né? Muita vida na vida e isso é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Papai, nós te amamos e te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo em nós. Que lindo, Pai. Que lindo é o teu amor é incomparável. O teu amor é indizível, Papai. E esse amor tem se tornado uma revelação no nosso interior. E nós sabemos, Pai, que isso não vem de nós. É a tua graça. É a tua graça, Pai. E por isso, Senhor, nós te louvamos, te glorificamos. Senhor, nós queremos em nome de Jesus, ó Pai, orar para que cada um que esteja ouvindo, Senhor, esse podcast, seja, Senhor, alcançado pelo poder do teu Espírito. Pai, que o teu Espírito Santo venha gerar quebrantamento, contrição e arrependimento no nosso viver, Pai. Porque esse é um tempo, Senhor, de nós chorarmos as nossas misérias. Esse é um tempo, Pai, de nós confessarmos as nossas fraquezas, os nossos pecados. Senhor, que não haja em nós, Pai, autossuficiência, mas que haja em nós uma total dependência, uma total entrega, uma total rendição, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Porque sim, Pai, nós queremos fluir naquilo que o Senhor já estabeleceu. E o Senhor, Pai, nesse tempo tem liberado uma unção de cura sobre a tua noiva. E nós te louvamos e te glorificamos por isso. Te louvamos porque sabemos, Pai, que a cura já é uma realidade liberada. Aleluia, aleluia, Jesus, porque a obra da cruz é perfeita e acabada. E na cruz, Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, o nosso opróbrio, a nossa vergonha, o castigo que nos traz a paz, estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus, que nós venhamos então acessar esse lugar de cura, que já é uma realidade, já é uma realidade liberada para as nossas vidas, Pai. Senhor, que o orgulho, que o medo, Senhor, que a religiosidade, que tudo aquilo, Pai, que é parte dessa natureza pecaminosa, caída, não venha impedir de nós recebermos aquilo que o Senhor já liberou para as nossas vidas. Seja exaltado em nós, Papai. Aleluia. Seja engrandecido o teu nome. Nós te amamos
e queremos viver tudo aquilo que está no teu coração. Aleluia, aleluia. Não aceitamos menos do que tudo que o Senhor reservou para as nossas vidas, Pai. Que seja o teu nome exaltado e glorificado, Pai. Que cada vida, que cada lar, que cada casa seja invadida pelo conhecimento da tua santidade, da tua glória e do teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastorzão. Muito Bênção obrigado, demais. meu irmão. Aleluia. Muito obrigado. Foi uma alegria Queridos, aleluia. Dá o like aí. Manda pra alguém. Eu sei que vai abençoar a vida de muita gente. Amém. Vai ser maravilhoso. Obrigadão, brother. Amém. Eu que agradeço. Muito bom. Deus te abençoe. Amém.